Nossa primeira página ainda diz respeito ao Neymar. Ontem, a informação exclusiva do Alessandro Lobianco, que é o lado carioca do nosso A Tarde é Sua, sobre a condenação do Neymar pela justiça por ele não ter pago o parto do filho, um processo que já corria há 8 anos, não é? Teve uma repercussão enorme, inclusive junto, não é, a equipe do próprio Neymar. Então essa história ela tem mais um capítulo que daqui a pouquinho o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, vai estar explicando pra gente. Um resumo para quem perdeu ou quer mais detalhes dessa história, é exatamente isso que eu vou dizer para vocês aqui e que foi dito ontem, com toda a documentação da justiça em posse do Alessandro Lobianco, inclusive a sentença do juiz, né, a condenação do Neymar, porque ele levou 8 anos na justiça com essa história de não ter pago R$46 mil do obstetra que fez o parto do Davi Lucas aqui em São Paulo, na maternidade São Luís. E essa história realmente demora muito, as coisas na justiça demoram demais. De um lado, o Neymar dizendo que o médico estava cobrando caro demais, que ele achou que realmente estava tentando tirar partido do fato dele ser famoso, do fato dele ser rico, que ele não ia pagar. E não entrou mais um médico, advogados do médico entraram em contato, mas o Neymar nunca quis se pronunciar, não houve uma conversação em cima desse valor do trabalho do médico, não é? Dos honorários do médico, e o médico não teve outra saída, ele entrou na justiça mesmo para poder receber. Ele não quis receber, inclusive, nem atualizado, ele quis receber o da época e ponto final. O que ele não queria ser desrespeitado nessa maneira de não ter os honorários dele cumpridos por parte do cliente, né? E foi exatamente isso. Então ele entrou na justiça, começou esse processo para receber R$46 mil dos seus honorários, que teria, segundo o médico, teriam sido acertados com o Neymar, e depois que o bebê nasceu, Neymar resolveu achar que estava tudo muito caro e que não iria pagar. E não pagou, e não comunicou, e não conversou, não houve um diálogo, não houve um novo acerto, não houve nada. Aí o médico entrou na justiça, e 8 anos passados sai a sentença, e a sentença é de condenação do craque, tá? E é a partir daí que o Neymar também fica tomando conhecimento de que a notícia já veio a público e que vem essa outra parte da história que o Alessandro Lobianco vai contar aí para vocês. E a verdade é essa, houve a condenação. Ele foi condenado justamente por não ter pago, na época, o parto do filho, por não ter cumprido com aquilo que foi acordado, né? Na época, e o pessoal ainda fala que não, o Neymar não tinha acertado, o médico não tinha dado os honorários dele ainda, depois ele foi surpreendido por um montante exorbitante como esse. E aí ele não quis pagar, e aí não tem conversa, não é? Ao invés de renegociar, de argumentar, de fazer qualquer coisa, não. Simplesmente não pagou e pronto, aí houve o processo e aí houve a condenação. Ele foi, sim, condenado a pagar o médico, né? E ainda dá a sorte que o médico não quer reajustar tudo, porque senão não seriam R$46 mil. Isso podia bater aí quase em R$100 mil, tá certo? Vamos para o Rio de Janeiro, vamos com o Alessandro Lobianco, que tem mais informações sobre esse caso que está repercutindo muito. Muito boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Esse resumo que você fez aí do que a gente falou ontem foi bem completo. Sim. Eu só considero aí um acréscimo de informação que, além disso, o médico desistiu de pleitear os danos morais, né? Sim, porque, é verdade. Os danos morais poderia recair aí um valor ainda maior, né, do que foi aí sentenciado pelo parto. Mas, de fato, Sônia, essa matéria ganhou uma repercussão muito grande ontem. Havia uma corrente, assim, muitas pessoas falando que, de fato, talvez
o Neymar não tivesse um conhecimento prévio do valor, que isso pudesse talvez não ter sido passado com clareza ali para o Neymar, né? Isso ter ficado uma coisa meio de boca ali, não tão clara, e por isso essa surpresa após o parto e essa recusa em querer pagar esse valor. Assim que essa matéria pegou uma repercussão bem grande, Sônia, a assessoria do Neymar também procurou a gente, fazendo questão de dar o lado do jogador, explicar por que não pagaram isso. Esse argumento deles me fez ter a curiosidade de reabrir o processo para ver melhor o embasamento do relator, porque como isso teve fase de recurso, desembargadores tiveram que apreciar, teve toda uma relatoria, então eu abri para ver direitinho o que o relator fala e também ver o que o médico fala após o conhecimento aí dessa sentença. Claro. Então a gente tem todos esses 3 lados agora. Eu queria começar, Sônia, se você me permite aqui a liberdade de ler, para que nenhuma palavra seja dita fora aí, nenhuma vírgula saia do que me foi passado, começando aí pelo posicionamento, Sônia, do Neymar, tá? Segundo a assessoria de imprensa do jogador Neymar, é importante esclarecer que não foi acordado o valor com antecedência, que após o parto, a família ficou surpresa com o valor apresentado pelo médico e considerou a quantia exagerada. A assessoria também ressalta que em momento algum ele se negou a pagar, portanto, ele não é caloteiro. No nosso entendido, o valor só estava muito elevado, acima do praticado no mercado na época, e por esse motivo o caso foi à justiça, e que o Neymar Júnior vai pagar todos os valores que o juiz determinar, justo. Bom, a gente cabe ressaltar que a assessoria, inclusive, mandou um comprovante de depósito que foi feito, né, na conta judicial do Tribunal aí de São Paulo, porque alegando que logo que ele teve conhecimento da sentença, né, ele já chegou e efetuou o depósito aí nesse fundo judicial, mesmo antes, né, da outra parte ver o valor que o juiz estipulou e pleitear, então, me pague logo esse valor, que antes da outra parte se pronunciar a respeito do valor entendido aí como justo pelo juiz, ele já chegou e depositou. Sim. A gente tem esse documento, mas cabe ressaltar que esse documento também vai de encontro a tudo que a gente falou ontem, né? Porque esse documento, ele está datado que o pagamento foi feito em 2019, né? E como a gente falou, a grande discussão é que o parto foi feito em 2011 e que esse pagamento só acontece agora 8 anos depois do nascimento, né, dessa criança. Então, após a condenação. Isso, então assim, eu gostaria até de deixar claro que em momento algum a gente apontou algum descumprimento ali do Neymar durante a ação, né? Algo que ele se negue a fazer por determinação judicial ou um descompromisso de fazer aí dessa parte judicial. A gente reportou tão somente, né, que esse problema se inicia a partir do momento que esse pagamento não é feito fora do âmbito judicial. Sim. Que dentro do âmbito judicial, realmente, o juiz sentenciou, deu o valor, o comprovante prova realmente que o Neymar fez esse depósito até antes do vencimento. O vencimento era até o final de maio, ele fez o depósito em fevereiro nessa conta judicial. Claro que é um depósito ali como uma garantia, então o médico ainda não receberia esse valor até o trânsito, né, em julgado, por isso que o médico só vai receber agora esse valor, né, isso ainda estava num fundo judicial, mas fica aqui que a gente em momento algum disse que o Neymar descumpriu alguma coisa dentro do curso processual. Não. Então esse é o posicionamento do Neymar, Sônia. Como eu disse, como eles falaram que esse valor de forma alguma foi acordado, foi um valor surpresa, eu resolvi abrir novamente o parecer do relator para ver em que o relator se embasou para pedir a condenação dele. Então eu vou ler aqui com as palavras do relator do caso, o Renato Sartorelli. Ele considera o seguinte, Sônia, com essas palavras: os réus, Neymar e Carolina, tinham conhecimento da necessidade de arcar os honorários do autor, o médico Kremer, já que o procedimento médico se daria fora da rede conveniada, sem contar que o réu, Neymar, se comprometeu sim a arcar com os custos referentes ao nascimento do seu filho. A isso, acresça-se que o acordo foi entabulado de forma livre e espontânea, inclusive com a escolha por parte dos próprios demandados de hospital fora da rede conveniada, né? E aí ele cita que foi feito no Hospital São Luís, em São Paulo, devendo os réus também
arcar com os encargos oriundos do procedimento. Esse parecer, Sônia, ele foi acolhido pelo juiz. Apesar do pai do Neymar já ter dado algumas entrevistas dizendo que chegou a oferecer para o médico o valor de 20 mil e que isso teria sido recusado pela equipe médica, o juiz diz na sentença, a gente até exibiu ontem, e eu ressalto que não sou eu que estou dizendo, são as palavras do juiz, claro, que ele destaca uma situação lastimável, que nenhuma proposta tenha sido feita por parte do Neymar ao médico após mais de 5 anos que o parto decorreu, e isso são palavras do próprio juiz, e que por isso dá a sentença, né? Então, quando a gente diz que nenhuma proposta foi feita nesse meio tempo, apesar da negativa do pai do Neymar, a gente está se baseando numa informação oficial, que é uma informação de sentença, uma informação que está em juízo, dando razão ali nas comprovações que estão nos autos, né? Então, a gente se baseia no argumento de juízo. O médico, Sônia, se pronunciou já, ele teve conhecimento da sentença. O que o médico diz é o seguinte, que a justiça foi feita, que ele está feliz com esse resultado, e de acordo com o obstetra, o processo ainda demorou muito tempo, ainda atrasou, que ele faz aqui a consideração que durante o período do Mundial, da Copa do Mundo, disputada aqui no Brasil em 2014, sim, os advogados dele informaram que talvez poderia ter esse atraso ali, porque a imagem do Neymar não poderia estar atribulada naquele período de Copa do Mundo a nada negativo. Então, que ele ficou ciente que isso poderia gerar um atraso aí no processo. Além disso, Sônia, ele, a respeito do valor ser caro demais, ele diz o seguinte, que além de acompanhar toda a gestação da mãe do Davi Luca, ter feito todo o pré-natal, ele ficou totalmente à disposição da família também na semana do parto. Ele considera que precisou fechar o consultório na cidade de Santos nos últimos dias para dar exclusividade em seu trabalho e direcionar todo o seu trabalho ao nascimento da criança, e que ainda foi necessário levar 2 profissionais para acompanhá-lo em São Paulo. A sua esposa, que é a enfermeira obstetra Daniela Jordão Kremer, e o médico auxiliar, o Sérgio Kabak. E ele diz que foi necessário, inclusive, fechar o consultório dele para essa ida para o Hospital São Luís, sem falar que ele ficou quarta, quinta e sexta-feira totalmente à disposição aí do casal. Ele também reforça que foi preciso... Ele também reforça que ressaltou que o Davi Luca ainda precisou de um cuidado super especial porque nasceu prematuro. Ele explica que o parto foi realizado com 37 semanas de gestação e aponta também uma outra complicação, Sônia, que a Carolina Dantas ela teve uma diminuição do líquido amniótico, o que os médicos chamam de oligohidrâminio, e que por isso foi um ligeiro prematuro, né? A expressão que eles usam quando esse parto é feito ali, quando a criança nasce entre 38 e 40 semanas, no caso do Davi com 37 semanas. E que, além disso, ela ainda teve uma baixa quantidade de líquidos considerável, sem contar o estresse de fazer o parto de um filho de uma das pessoas mais famosas do mundo. Então essa é a consideração aí que o médico faz após saber aí o resultado da sentença, Sônia. Tá certo, então, Alessandro Lobianco. Então é exatamente isso. Não pagou o parto na época em que o parto aconteceu, não é? Achou caro demais, o médico entrou na justiça, ele foi condenado a R$46 mil, que agora ele quita essa dívida. Foi a indenização pedida, foi a indenização concedida pela justiça e que o Neymar paga sim, respeitando a decisão do juiz. Obrigada, Alessandro Lobianco. Mais tarde você está de volta, que a gente sabe que tem mais notícia exclusiva aí.